Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Tá começando a Libertadores, né? Vamos falar um pouco sobre esses grupos, sobretudo sobre o grupo do Flamengo. Eu tô aqui com uma cola, com o celular, porque acabou de sair o sorteio, ainda não decorei todos, mas vamos dar uma passada rápida pelos grupos e sobretudo vamos falar bastante sobre esse grupo do Flamengo. Antes, apenas pedir para vocês o lembrete, pessoal. Hoje a gente tem a live 8 horas, a nossa resenha, e tem muito assunto legal. A gente vai falar de Flamengo e Palmeiras, fazer esse início de já um pré-jogo, já vamos esquentar um pouquinho essa partida que será feita no domingo, 11 horas, confirmada em Brasília, e vamos falar, obviamente, do grupo do Flamengo. Então eu conto com a presença de vocês. Deixem um like, se inscrevam no canal, ajude a fortalecer, eu conto sempre com a força e com o apoio de todos. Vamos dar uma passada rápida aqui nos grupos? Grupo A: Palmeiras, Defensa e Justiça, Universitário e talvez Grêmio ou Independente Del Valle. É um grupo que, para os moldes do Palmeiras, que o Palmeiras está acostumado, é um grupo complicado do Palmeiras. Não é tão simples assim. O Defensa e Justiça, ele conhece agora da Recopa, é um facilitador. Universitário. Agora, Grêmio e Independente Del Valle são duas grandes equipes. O Independente Del Valle, por mais que tenha perdido o Miguel Ángel, está passando por um novo processo agora com o treinador português, mas tem bons jogadores. Continuou, teve uma manutenção de alguns jogadores como o Faravelli, o Pejerano. Verdade que perdeu o Caicedo, né? Ele que era um dos principais jogadores, assim também como o Preciado. Mas de qualquer forma, aquela estrutura e aquela ideia coletiva que mantém o Independente Del Valle. E o Grêmio a gente já conhece, grande equipe de futebol brasileiro. Também é muito complicado, está acostumado com a competição. É um grupo intermediário difícil, principalmente porque eu imagino o Palmeiras quer pontuar bastante. E equipes como Palmeiras, River Plate, Flamengo, eles pensam em fazer o maior número de pontos possíveis para, naquele momento de decidir fora ou em casa, ele tentar decidir o máximo possível no seu mando, decidir o máximo em casa. Então ele precisa fazer o máximo de pontuação possível. Para o Palmeiras pode ser um dificultador esse grupo. Grupo B: Olímpia, Internacional, Deportivo Táchira e o Always Ready. O Always Ready tem uma altitude de cerca de 4.000 metros. Aí sim complica. Agora a gente tem que lembrar que equipes bolivianas e equatorianas, dependendo da condição sanitária do país, em virtude da pandemia, pode ser que eles não consigam mandar os seus jogos em casa. Obviamente eles serão muito prejudicados por essa questão, mas será um facilitador para os seus adversários. Então, na questão do Always Ready, que é apenas a questão da altitude, já é um facilitador para o Internacional, que aí tem o Táchira e o Olímpia. Acredito que o caminho, na teoria do Inter, não seja muito difícil. No grupo C, é o Boca Juniors, o Barcelona, o The Strongest e talvez Santos e São Lourenço, possivelmente o Santos. Uma vez que ele já venceu por 3-1 fora de casa, no Nuevo Gasômetro, o Santos vai confirmar essa classificação e estará no grupo C da Libertadores. Boca Juniors é mais a questão da camisa, né? É um Boca que vai tentando se reencontrar, vai tendo muita dificuldade. É um Boca que está buscando se reforçar e aí está mirando em Cavani, está mirando em Torreira, mas até o momento não conseguiu ninguém. Então é um grupo ainda muito frágil, comandado pelo Miguel Ángel Russo, que tem muitas dificuldades ainda. É um time muito burocrático na sua organização ofensiva, então possivelmente teremos até essa reedição, né? O reencontro entre Santos e Boca Juniors, que foi o mesmo na semifinal da Libertadores. O Barcelona, né, a gente acaba conhecendo, o Flamengo até inclusive venceu lá naquele período de surto da pandemia fora de casa, e o The Strong também tem a questão da altitude, e aí passa pelo mesmo princípio do Always Ready. Vamos ver a questão sanitária se eles vão conseguir mandar os seus jogos em casa. Grupo D: River Plate, Santa Fé, Fluminense e aí o Júnior Barranquilla ou o Bolívar. O Bolívar é mais time, o Bolívar também tem a questão da altitude, o Júnior Barranquilla tem aquela questão ainda. O futebol colombiano vai passando por um mau momento. Uma rara exceção é o Atlético Nacional. As equipes colombianas não estão indo tão bem assim, sobretudo quando a gente olha no cenário do futebol da América do Sul. E aí tem o River Plate, não precisa nem falar nada. O Santa Fé, independente de Santa Fé, muitas dificuldades. E aí tem o Fluminense. Então o Fluminense talvez tenha mais dificuldades, óbvio, com o River e com o Bolívar, sobretudo com a questão do mando na altitude. No grupo E, São Paulo, Racing, Sport Cristal e Rentistas. Foi um brasileiro que acabou dando sorte, porque o Racing tem muitas dificuldades ainda, o Racing tem os problemas políticos que influenciam diretamente dentro de campo, o Sporting Cristal e o Rentistas. Então, uma equipe peruana, uma equipe uruguaia, no caso do Rentistas, está ainda a se desenvolver. Então, o São Paulo ele é o favorito sim a passar e um dos favoritos a fazer uma grande pontuação, teoricamente. No grupo F não tem brasileiro, né? O Nacional, Universidade Católica, Argentino Juniors, Libertad ou Atlético Nacional. A grande questão é esse duelo Libertad e Atlético Nacional. Como eu falei, a equipe colombiana melhor colocada é o Atlético Nacional. É uma equipe muito difícil de ser batida, tem uma organização muito rápida, aquele 4-2-3-1 com muita velocidade pelos lados. O Libertad é o do Garneiro, ele que era treinador do Olímpia, passou para o Libertad, então a gente já imagina que tem uma boa organização coletiva. O Argentino Júnior é uma equipe complicada, inclusive estava no pote 3, era um dos que poderia enfrentar o Flamengo, então o Vélez e o Argentino Júnior eu havia pensado
serão complicados para o Flamengo, tá nesse grupo. E a Universidade Católica não é mais do Ariel Holanda, então já é uma Universidade Católica também que vai acabar se encontrando, mas é um grupo que não tem brasileiros. O grupo G é o do Flamengo, eu pulo rapidamente pra gente ir pro H. Cerro Porteño, Atlético Mineiro, América de Cali e o Deportivo Laguaira, o Atlético Mineiro deu sorte. Então se o Galo conseguir confirmar o seu favoritismo, possivelmente fará uma boa pontuação. Vamos lá, vamos pro grupo do Flamengo, que é Flamengo, LDU, Vélez e União La Calera. E para variar não é fácil, né? O grupo do Flamengo não é simples. A gente fala da LDU, que é comandada pelo Pablo Repeto, uma equipe muito bem organizada. Inclusive na edição passada da Libertadores, meu palpite passava pelo Santos. Foi uma surpresa, inclusive, o Santos do Cuca ter passado pela LDU. A LDU tem aquela questão da altitude, e a gente fala bastante, né, sobre aquela questão sanitária. Não sabe se a LDU vai poder mandar o seu jogo lá ou não, mas tem bola. O time tem bola, não é apenas altitude não. Ela é famosa pela altitude, mas ela tem bola. Tem experiência na competição, está acostumado a enfrentar times brasileiros, então a gente já imagina que será um confronto difícil. Na minha opinião, quando eu vi todos os times do pote 2, aquele que eu falei, bom, mais difícil para o Flamengo seria a LDU. Veio a LDU. E a gente passa para o pote 3, que é o Vélez Sarsfield, comandado por Maurício Pellegrino, aquele mesmo que passou muitos anos na Europa, foi treinador do Manchester City. E assim como a LDU, quando eu vi o pote 3, eu falei, bom, os mais complicados aqui, teoricamente, são o Vélez e o Argentino Júnior. Tem uma proposta de jogo de incomodar, não vai ficar totalmente lá atrás esperando uma bolinha. Então o Vélez acaba também sendo um complicador. E tem um jogador que eu acho muito interessante no futebol sul-americano, que é o Thiago Almada. Possivelmente é um jogador que está nesse período de transição, desenvolvimento, pode ser que saia do futebol argentino, mas é um cara com muito talento. Então tem que ficar de olho no Thiago Almada, tem que ficar de olho no Vélez Sarsfield, o Vélez que já foi um campeão da Libertadores, assim como o LDU. Então o Flamengo vai ter um dificultador sim, sobretudo quando a gente fala de pontuação alta, de fazer 15, de fazer 14, 16, 17 pontos. É muito difícil com esse grupo. E aí tem o União La Calera. O que acontece? É aquele time que possivelmente vai perder os seus jogos fora de casa, em casa pode engrossar um pouco o caldo, mas acaba desequilibrando um pouco o confronto. Porque a gente sabe que dificilmente ele vai tirar pontos do Vélez e dificilmente ele poderá tirar pontos da LDU, sobretudo naquela questão da altitude. Então é um grupo muito difícil para o Flamengo, é um grupo muito encardido mais uma vez. Então não tem moleza para o Flamengo mais uma vez na Libertadores. É óbvio, galera, o pessoal que já está aqui mais acostumado com o canal já sabe. A gente vai trazer os vídeos de análise, né? Eu vou trazer as organizações, vai ter tudo certinho, bem esmiuçado, ilustrado, como vocês já estão acostumados, sobre o Vélez, sobre o União La Calera e sobre a LDU. Então a gente vai entender um pouquinho sobre essas equipes, né? O Pablo Repeto tem boas ideias, assim como o Maurício Pellegrino, então enfim, a gente vai entender um pouquinho desses. Então galera, deixa um like, se inscreva no canal, vamos acompanhando aqui o canal, lembrando que hoje tem a nossa live Encontro 8 horas, beleza? E a gente debate e fala bastante sobre Libertadores, sobre Palmeiras e Supercopa. Valeu pessoal, encontro marcado, até logo mais, forte abraço, tchau, tchau.